Minha prima me roubou 10 anos depois. Recuperei tudo e muito mais. Não foi um estranho que me deu o maior golpe da vida, foi minha própria prima. Mas o que ela não sabia é que a dor dela me moldou e que a justiça, mais cedo ou mais tarde, cobra com juros. Minha avó, Dona Cândida, era o alicerce da família. Viúva desde jovem, vivia de uma pensão modesta e fazia bordados para complementar a renda. A casa era simples, com reboco gasto nas paredes, mas cheia de memórias e calor humano. Antes da tragédia, minha vida era feliz. Meus pais eram professores e, mesmo com pouco, faziam questão de criar uma rotina cheia de amor, leitura e valores. Mas tudo mudou quando eu tinha apenas 13 anos e eles morreram em um acidente de carro voltando de um congresso. Dona Cândida me acolheu com os braços abertos, mas foi difícil. Ela já criava sozinha Larissa, filha da minha tia Sônia, que quase nunca aparecia. Tia Sônia vivia viajando com namorados de oportunidade, como a avó dizia. Nunca teve estabilidade e não mostrava interesse real em cuidar da filha. A avó fazia o impossível para manter a casa funcionando, com 2 adolescentes e pouca renda. Ainda assim, crescemos sob o mesmo teto, dividíamos o mesmo quarto, os mesmos livros da escola, até os uniformes. Quando um ficava apertado, passava para outra. Aos domingos, ajudávamos a avó a estender os lençóis no varal e depois assistíamos juntas ao mesmo filme repetido na TV, como irmãs. Apesar do carinho da avó, os anos que passamos sob o mesmo teto não foram fáceis. A casa era pequena demais para conter nossas diferenças e as limitações da vida apertada que levávamos. Dona Cândida muitas vezes deixava de comprar seus remédios para pagar o material escolar ou garantir o gás do mês. Ela fazia o impossível, costurava para fora, cuidava da gente e ainda preparava marmitas para vender no colégio. Houve dias em que a luz foi cortada, dias em que jantamos apenas pão com margarina. Mesmo com tudo isso, minha avó fazia questão de ensinar a gente sobre dignidade. Toda noite, mesmo exausta, sentava na beira da cama para perguntar sobre nosso dia. E nós duas, eu e Larissa, dividíamos tudo: os sonhos, os ciúmes, as broncas e as conquistas escolares. Larissa era carismática, sabida, e todo mundo dizia que ela teria um futuro brilhante. E eu? Eu era a esforçada, a que ajudava a avó com as contas e lia em voz alta os papéis que ela não enxergava mais direito. Quando Dona Cândida faleceu, eu tinha 21 anos. Ela teve um AVC fulminante enquanto dormia. Foi numa madrugada fria de outono. Eu ainda lembro do cheiro do café que ficou na cozinha dela, das xícaras que ficaram sobre a pia esperando uma conversa que nunca aconteceu. Foi o dia mais silencioso da minha vida. A mulher que me ensinou a andar, a nunca abaixar a cabeça, tinha partido sem me avisar. Senti como se o chão tivesse sumido. Passei dias sem comer direito, sem conseguir sair da cama. Tudo dentro da casa parecia ecoar o vazio dela. O rádio desligado, a cadeira de balanço parada, o cheiro do perfume fraco ainda nos travesseiros. Minha garganta ardia de tanto segurar o choro. Nessa época, eu estava na metade da faculdade de Direito. Sempre quis defender quem não tinha voz, talvez porque vi minha avó sendo calada tantas vezes pela vida. Passei no vestibular estudando com uma apostila emprestada da dona Marlene, vizinha da minha avó, que tinha uma filha formada em Direito. Era um material velho com marcações e folhas soltas, mas me ajudou a entender o básico. Durante o dia, fazia bico como atendente em uma lanchonete no centro, o Esquina Grill, onde servia cafés e lavava pratos no final do turno. Com o pouco que ganhava, pagava a passagem e as obrigações de casa, luz, água, botijão de gás e a compra do mês. Mesmo depois da morte da minha avó, por um tempo, continuei separando dinheiro na mente como se fosse para ajudar. Era minha forma de não deixá-la ir por completo. Consegui uma bolsa parcial pelo programa de incentivo da própria faculdade, depois de escrever uma redação sobre como o direito poderia mudar minha realidade. O estágio veio através de um professor que se sensibilizou com minha história e me indicou para um pequeno escritório de advocacia no bairro da Liberdade, onde eu cuidava de protocolo de documentos, atendimento básico e revisão de processos de inventário simples. Larissa, nessa época, não morava mais comigo. Dizia estar morando com o namorado e fazendo cursos de administração de negócios. Raramente aparecia.
Quando vinha, era para pegar algum documento ou para dizer que não tinha tempo. Mas quando a avó morreu, ela reapareceu, oferecendo ajuda com o inventário. Não se preocupa com nada, eu resolvo tudo, ela disse. E eu, destruída pelo luto, acreditei. Meses depois, recebi um aviso informal de que a casa havia sido registrada em nome de Larissa, e mais, que as joias de família, guardadas num cofre antigo e trancado com uma chave que só a minha avó possuía, tinham desaparecido. Primeiro achei que era um mal-entendido, mas a confirmação veio através de um cartório. A escritura estava no nome dela, assinada poucos dias após o enterro. Confrontei, questionei, implorei por explicações. Larissa me olhou com aquele mesmo sorriso frio que usava quando queria me diminuir na infância e disse: "Não tenho culpa se a avó deixou tudo para mim, aprende a perder." Naquele momento eu desmoronei. A mulher que eu considerei uma irmã havia me arrancado os bens e a memória da minha avó. Senti como se tivessem me arrancado a última raiz. Passei noites sem dormir, com ataques de ansiedade, chorando escondida no banheiro do estágio para que ninguém visse. Tentei recorrer, mas na época não tinha provas, nem dinheiro, nem forças. A advogada gratuita do CRAS foi direta. O que existia ali era deslealdade moral, mas não ilegalidade comprovada. Tive que sair da casa em que cresci com 2 malas, 3 livros da faculdade e uma dor que me rasgava o peito. Fechei a porta com a sensação de estar deixando para trás a única parte da minha história que ainda me pertencia. Fui morar de favor no quartinho dos fundos da casa da dona Marlene, a vizinha que um dia tinha me emprestado a apostila. Não havia cama, dormia em um colchão fino, em cima de caixotes virados. Nos primeiros meses, comia o que ela dividia comigo, arroz, feijão e um pouco de farinha. Usei a mesma calça jeans por 3 semestres e troquei os sapatos furados por um par doado por uma colega da faculdade. Faltou luz por atraso. Faltou coragem por vergonha. Mas não faltei às aulas. Tinha um objetivo. Eu me agarrava ao direito como quem se agarra à última boia em alto mar. Jurei para mim mesma que nunca mais dependeria de ninguém. Estudei com fúria no coração. Me formei entre as primeiras da turma, com a beca emprestada e os olhos marejados. Minha colação de grau foi simples, mas simbólica. Enquanto todo mundo tinha familiares na cateia, levei comigo uma foto da minha avó dentro do bolso. Quando meu nome foi chamado, toquei nela como quem agradece por não ter desistido. Dona Marlene estava lá também, sentada na primeira fileira, com o sorriso mais bonito da noite. Ela me aplaudiu de pé, com os olhos cheios d'água. Sem ela, eu não teria conseguido. E naquele momento tive certeza. A família que sustenta não é sempre a de sangue, é a de afeto. Decidi seguir para uma pós-graduação em Direito Sucessório. Consegui uma bolsa integral através de um programa voltado para egressos de baixa renda que tivessem histórico de vulnerabilidade comprovada. Me inscrevi com uma carta escrita durante uma madrugada inteira, chorando entre parágrafos. Todos os dias, acordava às 5 da manhã para pegar um trem lotado, depois metrô e ainda caminhava 20 minutos até o campus. Chegava cansada, mas determinada. Era a única da turma que levava a marmita num pote manchado e esquentava no micro-ondas da biblioteca. Almoçava sozinha, estudava enquanto esperava o próximo turno de aulas e fazia plantões de atendimento voluntário nos fins de semana. Era exaustivo, mas também era meu. Pela primeira vez, sentia que estava construindo um caminho com as próprias mãos. Dona Marlene acompanhava tudo de perto. Me acordava com café preto coado no pano e dizia: "Levanta, doutora, que o mundo te espera." Me esperava voltar tarde com um prato feito coberto no fogão e sentava ao meu lado para ouvir minhas histórias do dia, mesmo que não entendesse metade das expressões jurídicas que eu usava. Ela foi minha rede. Quando pensei em desistir, foi ela quem esvaziou a gaveta e colocou meu caderno dentro da bolsa. Quando chorei de cansaço, foi ela quem lavou minha roupa e me lembrou de quem eu vinha. Cada degrau era uma prova de que a dor não ia me parar. Era ela, minha avó que me criou e minha vizinha que me salvou, que me empurravam para frente. Abri minha primeira pasta de atendimento como advogada 2 meses depois de concluir a pós-graduação. Era um caso pequeno. Uma senhora que queria garantir o direito à casa deixada pelo marido, mas que havia sido tomada por um sobrinho distante.
Sentei com ela na sala comunitária do centro de assistência, com papel e caneta na mão, e ouvi tudo como se fosse minha própria história. Aquela mulher me abraçou no final da conversa, com os olhos marejados, e disse: "Você fala como quem sabe o que é perder." Foi ali que entendi o tipo de advogada que eu queria ser. Comecei a advogar atendendo famílias de baixa renda com casos que, muitas vezes, me lembravam o meu. Irmãos brigando por herança, filhos sendo enganados, mulheres sem saber por onde começar. Cada caso que eu resolvia era como curar uma parte da minha própria ferida. E a cada vitória delas, eu sentia que estava mais próxima de reencontrar a minha. Nos primeiros anos, trabalhei em casos simples, mas nunca deixei de pesquisar o meu. Descobri brechas, documentos suspeitos, falsificações sutis no processo da minha avó. Mas esperei. Eu queria que a justiça viesse com força, do jeito certo. 10 anos depois, minha realidade era outra. Eu não morava mais no quartinho de Dona Marlene, mas a visitava toda semana. Hoje ela era quase uma mãe para mim, e eu para ela, a filha mais nova. Depois de anos juntando cada centavo, consegui alugar uma pequena casa em um bairro mais calmo. Tinha uma geladeira cheia, uma escrivaninha onde trabalhava até tarde e paz para dormir sem medo de acordar no escuro por falta de energia. Financeiramente, não era rica, mas era estável. Minha clientela vinha crescendo, as indicações aumentavam e, pela primeira vez, eu podia escolher quais causas defender. Parte do que ganhava eu destinava para apoiar outras mulheres em situação de vulnerabilidade e, claro, ajudava a Dona Marlene com medicamentos, supermercado e pequenas reformas na casa dela. Nessa época, um caso explodiu na mídia, uma disputa milionária por herança entre irmãos. A família procurou meu escritório por indicação. O processo era complexo e envolvia Larissa. Ela era a procuradora de um dos lados. Na documentação entregue, encontrei algo familiar. A mesma assinatura adulterada que vi nos arquivos da minha avó. Um traço torto, uma data com espaçamento irregular. Aquilo me fez gelar. Senti meu estômago revirar. Usei minha experiência e todas as técnicas que aprendi em anos de estudo para desmontar o caso dela, demonstrando um padrão claro de falsificação documental que envolvia aquele inventário milionário e o processo da minha avó de anos atrás. Solicitei acesso a arquivos antigos, comparei registros cartoriais, entrei com um pedido de análise pericial caligráfica. Em audiência, apresentei tudo, com frieza, com firmeza e pela primeira vez vi Larissa suar, vi o olhar dela fugir. Com novas provas, entrei com a ação revisional. O juiz não teve dúvidas, reconheceu a fraude, anulou a transferência e determinou o retorno dos bens ao espólio original. A casa voltou para Melmone. As joias localizadas em uma loja de penhor no centro foram recuperadas por ordem judicial. Quando recebi a chave da casa de volta, chorei no portão como se minha avó estivesse me esperando na varanda. E o caso milionário? Vencemos. A família que me contratou ganhou a causa com base em todas as provas que reuni e, com isso, fui remunerada de forma justa, com reconhecimento e um valor que me permitiu estruturar meu próprio escritório com mais segurança. Investi em mobiliário novo, contratei uma assistente e consegui colocar ar-condicionado na casa da Dona Marlene, que chorou de emoção quando ligou o controle pela primeira vez. Agora, eu sentia que tudo estava se encaixando e que a justiça, quando vem, pode ser também um recomeço. Larissa perdeu tudo. Foi denunciada por falsidade ideológica, processada por prejuízo patrimonial e exposta na audiência como mentirosa. Afastada do serviço público onde trabalhava, teve o nome estampado em grupos de WhatsApp da cidade, manchetes locais e até em um programa de entrevistas jurídicas que analisou o caso como exemplo de fraude emocional e documental. Tentou me procurar, foi até o meu escritório num dia de chuva, ensopada, com uma pasta debaixo do braço e os olhos inchados de tanto chorar. Implorou para falar comigo. Disse que estava arrependida, que tinha agido por pressão da família, que o dinheiro não comprou a paz que ela achava que viria. Eu desci. Olhei nos olhos dela. Atrás daquela mulher desfeita e suja de lama, vi a menina que cresceu comigo. Mas também vi a traição, a crueldade, o desprezo de anos atrás. Respirei fundo e respondi: "A vida me tirou você, mas me deu tudo o que você tentou me roubar.
Nome, respeito, paz, memória. Você me ensinou na dor o que eu não teria aprendido com amor. E agora, Larissa, quem vai ter que aprender a perder é você. Virei as costas e a deixei ali, sendo amparada pela recepcionista. Dessa vez, quem saiu da sala destruída não fui eu. Reformei a casa da minha avó com cada detalhe da minha memória e transformei o andar de baixo em um centro gratuito de orientação jurídica para mulheres que foram enganadas por família. Hoje, todo mundo conhece a história da Larissa, mas também conhecem a minha, a da mulher que teve tudo roubado e reconquistou muito mais. Nem toda a herança está no que se recebe, tem herança na coragem, na memória e na justiça. Minha prima me roubou, mas o que ela não sabia é que o que me pertencia não era apenas material, era a força de nunca esquecer quem eu sou.